foi para outra. Mas nesse contexto, então a gente sempre recebia muito missionário e eu me recordo de uma vez, eu era bem jovem, assim, bem criança, e eu falei com meu pai que eu queria aprender espanhol para poder comunicar com os missionários, né? Mas, Vilela, é interessante que, assim, eu não sei se isso é uma vontade ou uma vocação, né? Pois Porque eu creio que pode ser uma vocação. Não, é vocação. Pode ser, não. Eu creio que seja uma certeza. vocação. Ninguém deseja ser missionário, né? Assim, Há decisões judiciais que elas são inexplicáveis pela perspectiva jurídica. mas aí entra corrupção, entra dois pesos, duas medidas. Isso, entra a resistência ao direito e entra o mundo que jaz no maligno. Exatamente. Aí é o problema da justiça, né? Nós gravamos a reportagem, publicamos a reportagem e ela mandou uma mensagem dizendo que ela fora promovida para gerente em uma unidade. Abriram uma unidade, a promoveram por causa do comportamento dela na reportagem. Então, eu pensei, por muito tempo, que o meu trabalho, a Ronda do Consumidor, ela seria resistida só por esse mau empresário. Mas hoje eu tenho a convicção de que não é. Entende? Não é. Okay. Exatamente, isso é censura prévia. Está vedado por força da Constituição, nem precisava de ter a Ainda DPF. bem, né? Porque Exato. é um princípio básico, né? Exatamente, mas ainda assim, mesmo a Constituição preconizando isso, foi necessário o Supremo reunir em um julgamento colegiado com efeito vinculante que produzisse a DPF 130. Não pode haver censura prévia. Polícia vai... E aí, Vilela, eu te falo, é o primeiro podcast que eu estou falando aqui. Eu tenho muita vontade de parar de fazer a ronda. Muita, não é Por pouca. causa disso. Por causa de ser disso. confundido com... Muita. Eu tá no mesmo bolo, né? Muita. E eu vou te fazer uma confissão que eu fiz ao Isaac hoje. Eu achei que nem ia ter coragem de falar sobre isso. Em parte, eu me sinto culpado. Por quê, cara? Me sinto. Porque cara, é difícil. Não tem culpa. Mas se tem um podcast que faz alguma merda, eu não posso ser culpado porque o cara gostava do meu podcast e por causa de mim ele começou a fazer. Mas eu me sinto. Sabe por que eu me sinto culpado? Em parte, porque em minhas reportagens houve, sim, muitas vezes em que escalou e precisou de chamar a polícia, precisou ter tensão. Entendi. Sim. Só que parece que pegaram isso e fizeram quase que um laboratório. Então, peraí. Então, para viralizar, tem que ter quebra-pau. Olha, porque essa reportagem, o bem brigou e teve tal visualização. Então, já estão chegando, buscando isso. Então, eu me sinto culpado. Por que eu me sinto culpado? Porque se eu não tivesse começado isso da forma como comecei nas redes sociais, só teríamos o Celso fazendo esse trabalho na televisão e tá tudo bem, ia tá lá na televisão, enfim, sabe? Mas o Isaac falou uma coisa que ela faz um certo sentido, né? Justamente sobre isso, que não há culpa em mim, porque a minha intenção nunca foi essa, enfim, mas é um processo que eu tô, mas eu tô com muita vontade de parar, muita, não é pouca, muito, só segunda-feira, tá bom. Então, a Unimed negou o atendimento de urgência de uma bebê e disse que só falaria o motivo da negativa na segunda-feira. Aí eu fui olhar no site da Unimed, mensalidade em dia, tava tudo aparecendo lá, tudo certinho, não tinha problema nenhum no plano. Falei com a Paula, fica aí que eu vou ligar. Liguei, a pessoa falou assim, tá negado, mas não sabemos, o motivo você vai saber segunda-feira. Eu falei assim, moça, mas deixa eu te falar uma coisa. A minha filha tá no pronto atendimento, aguardando, e conforme você vai estudando, você vai ficando mais triste, né? Porque a Paula, ela tinha falado pra mim sobre os sinais e sintomas que a minha filha apresentava, e eu sabia, porque naquele semestre eu tinha feito pediatria. Eu tinha feito a semiologia de pediatria naquele semestre. Então eu sabia exatamente assim, o que estava acontecendo com a minha filha, e ela precisava de um atendimento com presteza. E aí eu liguei, falaram que não, que era só segunda-feira, tal. Aí eu falei assim, tá, eu vou fazer o quê? Eu vou ajuizar, né? Um processo, pedir liminar, tentar despachar ainda hoje com o juiz para ver se determina. Só que, para minha felicidade, na semana eu já tinha recebido casos de consumidores que estavam tendo problemas de terem o seu direito respeitado nesse plano de saúde, que eles não estavam respeitando nem mesmo as decisões judiciais. Os clientes chegavam com a decisão judicial mandando eles atenderem e eles não atendiam. Eu falei, não vou pagar para ver. Então eu vou fazer o quê? Eu vou buscar a justiça, a decisão e eu vou pessoalmente lá fazer acontecer. Foi o que eu fiz. Despachamos com o juiz na mesma noite, ele
deu vista ao Ministério Público. Foi muito rápido. Foi uma coisa assim, muito rápida. Ah, bem, mas por que você não falou pra sua mulher levar sua filha num hospital público lá? Cara, porque se a minha filha tivesse qualquer intercorrência grave, ela estava dentro de um hospital. Mesmo que ela estava na recepção com atendimento negado, se a minha filha tem uma PCR, por exemplo, ela estaria num hospital. Eu não vou falar com a minha mulher, não, leva ela para um outro hospital que ficava no mínimo a 5, 6 quilômetros dali. E correu não risco. não vou. Falei, fique aí. E enquanto isso eu fazia essa questão burocrática. E aí consegui. O juiz abriu vista ao Ministério Público, o Ministério Público deu vista, opinou pela concessão da tutela, veio a decisão, peguei a decisão e fui para a Unimed. E aí eu falei com a equipe, eu vou gravar, eu vou entrar ao vivo. Eu não fui lá à Unimed para gravar reportagem, eu fui à Unimed para entrar ao vivo para eles atenderem a minha filha. Ao vivo... Vilela, eu estava ao vivo, eu estava sendo acompanhado naquele momento por mais ou menos 15 mil pessoas, mais ou menos isso, né? Ao mesmo tempo, com uma decisão, eu estava com uma decisão judicial em mãos, ao vivo, para mais ou menos 15 mil pessoas, e a Unimed ainda demorou quase 1 hora para admitir a minha filha. Se eu não tivesse entrado ao vivo, eles não admitiriam. Se eu não tivesse a decisão judicial, não serviria de nada. E aí eles atenderam a minha filha estava com um diagnóstico de uma infecção realmente significativa. Ela estava com dengue. Dengue em criança é grave. A gente negligencia. Dengue em qualquer pessoa é grave, tá? Mas a gente negligencia, por quê? Porque na maioria de nós, a dengue, ela se expressa com... Você tem aquela sensação de dor no corpo, mialgia, enfim, dor no fundo dos olhos, febre. Mas geralmente ela tem uma resolução menos gravosa. Em crianças e em idosos, não. A dengue em criança é uma emergência médica. E a minha filha estava com dengue, estava desidratada, ela precisou de ser reidratada e ser internada lá naquele primeiro momento. E eu não me arrependo. É a reportagem mais difícil. Eu estava no SBT na época e a gente entrava ao vivo no SBT. E nesse dia eles queriam passar essa reportagem. Para mim foi muito difícil. Porque assistir essa reportagem para mim seria difícil. Não, imagino. Difícil, Te voltaria ao que você sentiu naquele momento. Sim. Volta, exatamente. Entendo total.